A história de Moisés é uma das epopeias mais grandiosas, dramáticas e fundamentais da trajetória humana. Um relato que atravessa milênios falando sobre identidade, libertação radical e a busca incessante por uma terra de promessa que transcende o horizonte físico. Ela não começa nos palácios dourados e perfumados do Egito, mas sob a sombra fria e paralisante do medo e da opressão sistêmica. No auge da dinastia dos faraós, o povo hebreu, que outrora fora acolhido com honras e gratidão nos dias de José, encontrava-se agora sob o jugo de uma escravidão amarga e desumanizante. O crescimento demográfico e a vitalidade dos israelitas despertaram o temor paranoico do monarca egípcio, que, em um ato de crueldade extrema e infanticídio institucionalizado, ordenou que todo recém-nascido do sexo masculino fosse lançado impiedosamente às águas do rio Nilo. Foi nesse cenário de desespero absoluto e luto silencioso que nasceu um menino cuja vida seria preservada por um ato de fé audaciosa e uma conspiração de amor feminino que desafiaria o império mais poderoso da antiguidade. Joquebede, sua mãe, escondeu o filho com uma astúcia desesperada enquanto pôde, mas quando o choro do bebê não era mais passível de ser abafado pelo silêncio, ela tomou uma decisão que mudaria a história. Ela teceu com mãos trêmulas um cesto de papiro, vedou-o cuidadosamente com betume e piche para que nenhuma gota de água penetrasse e, com o coração em frangalhos, confiou seu pequeno tesouro à correnteza do rio que deveria ser sua sepultura coletiva. O cesto, vigiado de longe pelos olhos atentos de sua irmã Miriam, flutuou suavemente até os juncos onde a própria filha do faraó, cercada por suas criadas, se banhava. Ao abrir o pequeno berço flutuante e encontrar a criança chorando, a princesa foi movida por uma compaixão profunda que desafiava frontalmente o decreto de morte de seu pai. Moisés, cujo nome significa tirado das águas, foi então levado para o coração do império, criado nos corredores do poder absoluto, educado em toda a complexa sabedoria, ciência e etiqueta da civilização mais avançada de sua época. Ele era um príncipe do Egito por adoção e privilégio, mas o sangue que corria em suas veias o ligava indissoluvelmente aos escravos que, sobre o sol escaldante, erguiam com suor e sangue os monumentos de seus opressores. Essa dualidade interna, esse conflito de pertencer a dois mundos irreconciliáveis, explodiu em um ato de violência catártica quando Moisés, já em sua maturidade, testemunhou um feitor egípcio espancando brutalmente um hebreu indefeso. Em um impulso de justiça própria e raiva acumulada, ele interveio, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia do deserto. O crime, porém, não permaneceu oculto como ele esperava. Rejeitado por seus próprios irmãos de sangue que questionaram sua autoridade e caçado implacavelmente pelo faraó que viu no ato uma traição política, Moisés foi forçado a fugir para as vastidões áridas do deserto de Midian. Ali, o príncipe sofisticado tornou-se um pastor humilde. O homem de palavras eloquentes e comando militar tornou-se um homem de silêncio contemplativo e solidão absoluta. Por 40 longos anos, Moisés cuidou das ovelhas de seu sogro Jetro, aprendendo os caminhos tortuosos do deserto e a paciência hercúlea necessária para guiar não animais irracionais, mas uma nação inteira de corações endurecidos. Foi no sopério Monte Horebe, em um dia que parecia comum, que sua rotina foi interrompida por um fenômeno que desafiava todas as leis da natureza. Uma sarça que ardia em fogo intenso, mas cujas folhas e galhos não se consumiam. Daquela chama sagrada, uma voz o chamou pelo nome com uma autoridade que ele nunca ouvira nos palácios do Egito, revelando-se como o Deus de seus antepassados e confiando-lhe a missão impossível de sua vida: retornar ao Egito e confrontar o poder estabelecido para libertar o seu povo da escravidão. Moisés, agora um homem de 80 anos, marcado pelas rugas do deserto e pela consciência de suas próprias limitações, sentia-se profundamente inadequado para tal tarefa. Ele questionou sua capacidade de falar, sua falta de eloquência e sua autoridade diante do monarca mais poderoso e divinizado da terra. Mas a resposta divina foi clara e cortante. O poder não residia na habilidade oratória de Moisés, mas na presença inabalável daquele que o enviava. Ao lado de seu irmão Arão, que servia como sua voz, ele retornou ao Egito e confrontou o faraó com a exigência implacável que ecoaria através dos séculos.
"Deixa o meu povo ir." O que se seguiu foi um duelo espiritual e ecológico sem precedentes na história antiga. O coração endurecido e orgulhoso do faraó trouxe sobre o Egito 10 pragas devastadoras que desmantelaram a economia e a religião egípcia, desde as águas vitais do Nilo transformadas em sangue até a terrível e silenciosa noite da 10ª praga, onde a morte visitou todas as casas que não estivessem marcadas com o sangue do cordeiro sacrificial. Foi a instituição da Páscoa, a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. No meio daquela noite de julgamento e luto nacional egípcio, os hebreus finalmente marcharam para fora das fronteiras do Egito, carregando seus poucos pertences e a imensa esperança de um novo tempo que nascia sob as estrelas do deserto. A liberdade, no entanto, foi imediatamente testada de forma dramática. Com o exército de elite do faraó em seu calcaço, movido por um desejo de vingança, e as águas profundas e intransponíveis do Mar Vermelho bloqueando o caminho à sua frente, o povo entrou em um pânico coletivo. Moisés, mantendo a calma sobrenatural de quem aprendera a confiar no invisível durante as décadas de pastoreio, levantou seu cajado sobre as águas. Em um dos momentos mais icônicos e cinematográficos da história humana, as águas se dividiram com um estrondo, formando muralhas de cristal líquido à direita e à esquerda, permitindo que a nação inteira cruzasse em solo firme e seco. Quando o exército egípcio, em sua fúria cega, tentou segui-los pelo corredor aberto no mar, as águas retornaram com força avassaladora, selando definitivamente o fim de séculos de opressão. Do outro lado da margem, os cânticos de vitória liderados por Miriam ecoaram, mas o deserto que os esperava seria uma escola de 40 anos de duração, onde a mentalidade de escravo precisaria ser arrancada para que a identidade de povo livre pudesse florescer. Você está gostando desta narrativa épica sobre coragem, liderança transformadora e a busca incessante pela liberdade? Se deseja aprofundar seus conhecimentos sobre as grandes figuras que moldaram nossa história e os princípios éticos que continuam a guiar as civilizações modernas, inscreva-se agora mesmo em nossa newsletter semanal e receba reflexões exclusivas, estudos detalhados e conteúdos inspiradores diretamente no seu e-mail. Clique aqui para se inscrever e fazer parte de nossa comunidade de reflexão e crescimento. A jornada prolongada pelo deserto foi marcada por milagres diários de providência e murmurações constantes de ingratidão. Deus sustentou o povo com um maná misterioso que caía do céu todas as manhãs e com água cristalina que brotava da rocha seca. Mas a transição mental de escravos dependentes para homens livres e responsáveis era um processo lento e doloroso. No Monte Sinai, em meio a trovões, relâmpagos e nuvens densas que faziam a montanha tremer, Moisés subiu para encontrar a presença divina em um isolamento sagrado. Ali, ele recebeu os 10 mandamentos, um código de ética e moral de uma clareza e profundidade tamanhas que se tornariam o fundamento jurídico e comportamental de grande parte do mundo moderno. No entanto, enquanto Moisés estava no topo da montanha, em comunhão com o Eterno, o povo lá embaixo sucumbia à impaciência e ao medo, fundindo seu ouro para criar um casebre e voltar à idolatria confortável do Egito. A fúria de Moisés ao descer e ver a traição espiritual foi tamanha que ele quebrou as tábuas da lei, simbolizando visualmente a aliança que acabara de ser despedaçada. Foi necessária uma intercessão profunda, um arrependimento nacional e um novo tempo de espera para que a comunhão fosse restaurada e as leis fossem reescritas no coração do povo. Moisés não foi apenas um libertador político, mas um legislador visionário e um mediador compassivo entre o divino e o humano. Ele supervisionou a construção do tabernáculo, uma tenda móvel de beleza intrincada que servia como centro espiritual e geográfico da nação em movimento, o lugar onde a nuvem de glória repousava e guiava os passos do povo. Durante 40 anos, ele lidou com rebeliões internas, escassez de recursos e a teimosia crônica de uma geração que, embora tivesse saído do Egito, ainda carregava as correntes invisíveis da escravidão em seus hábitos. Por causa dessa incredulidade e do desejo constante de voltar ao passado, aquela geração foi sentenciada a vagar pelo deserto até que uma nova linhagem, nascida em liberdade e forjada nas dificuldades do caminho, estivesse pronta para possuir a terra.
Até mesmo Moisés, em um momento de profunda frustração, onde deixou que a raiva dominasse sua obediência, ao ferir a rocha em vez de apenas falar a ela, foi informado que veria a terra de longe, mas não entraria nela pessoalmente. Essa restrição não era uma punição cruel, mas uma lição sobre a santidade da missão e a natureza do serviço desinteressado. O fim da vida de Moisés é revestido de uma solidão solitária, melancólica e muito emocionante. Ele reuniu a nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito, nas vastas planícies de Moabe e entregou seus últimos discursos, registrados no livro de Deuteronômio. Ele relembrou a lei, contou a história de suas falhas e vitórias e, com uma paixão paterna, exortou-os a escolher a vida, a justiça e a bênção. Com a sabedoria de quem sabia que sua hora chegara, ele passou o cajado da liderança para o jovem Josué, garantindo que a missão não morresse com o homem. Então, por ordem divina e com passos firmes, ele subiu sozinho ao topo do Monte Nebo,